Olá, boa tarde, ótimo início de semana para você. O NT Sul está no ar, ao vivo, em canal aberto em mais de 200 cidades no Brasil. Estamos transmitindo também em facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página, compartilhe o ao vivo de hoje e mande sua mensagem para a gente. Está à procura de emprego? A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul disponibiliza 12 vagas para este início de semana. Sexta edição do Cross Country reúne 82 atletas de todas as idades em Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul deve entrar em operação até o final do ano. Nível do Jacuí sobe 1,5 metro acima do normal. Aulas de 5 escolas do interior foram adiadas. Você vai ver os detalhes da operação da balsa em dias de cheia do rio. E na nossa entrevista de hoje, o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PSDB, Eduardo Leite, diz que é possível equilibrar as finanças do Estado e modernizar a máquina pública em apenas 4 anos. Ele é contra a reeleição. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo. A quarta pedalada pela quarta colônia, que aconteceria ontem, foi cancelada por conta das chuvas. Cerca de 50 ciclistas participariam do passeio que tinha saída no Trevo de Santuário, passando as demais cidades da região central do Rio Grande do Sul, como Faxinal do Soturno, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Paraíso do Sul, Agudo, Cerro Branco, Novo Cabrais e Candelária. Uma nova data para o passeio ciclístico ainda não foi definida. Já no Cross Country, aqui em Cachoeira do Sul, o domingo foi de muita aventura para os atletas e de muito trabalho para a nossa equipe de reportagem que acordou cedo, bem cedo, para acompanhar a disputa entre 82 corredores de 20 cidades do Rio Grande do Sul. Quem levou a melhor? Veja na reportagem. Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao 6º Cross Country. O sol resolveu dar as caras na manhã fria de domingo. Mas isso aconteceu depois que os atletas já tinham viajado, tomado café da manhã e alongado. O local da prova, do 6º Cross Country, que é uma corrida corta-mato, tinha um ventinho gelado que vinha do Rio Jacuí, no balneário Seringa, em Cachoeira do Sul. Nada frio para quem estava aquecido e acostumado com os treinos. E sobre estar animado com a competição, olha esta equipe de Santa Cruz do Sul. É maravilhoso, a experiência é ótima. Experiência nova. É maravilhoso participar, né? Ainda mais aqui é a primeira vez, no barro. Vamos ver como vai ser hoje, né? Acostumado só na rua, na cidade, vamos ver aqui. Você participou de uma prova como essa? Não, a primeira vez. A gente sempre participa e é uma honra vir novamente participar com vocês. É muito legal, turma boa. É isso aí, a gente vem para brincar, se divertir e quem sabe pegar um pódio. Ontem corri em Agudo. Quantos quilômetros? Ontem foi 2,5. A gente faz uns alongamentos aí, daí já prepara as músicas, estamos dando nova aí. Hoje eu vou fazer 7, mas já fiz 15, fiz São Silvestre. Agora eu vou fazer a meia maratona lá na minha cidade. E quero me preparar para fazer uma maratona também, quem sabe o ano que vem. A atleta busca desafios e é isso que motiva os 82 participantes. Alguns conhecidos de outras provas, acostumados com largada e linha de chegada e com pódio. Outros, nem tanto, verdadeiros aventureiros. 68. Por que participar de uma prova como essa? Eu tenho o meu grupo de apoio, eu acho fantástico, eu estou me achando em todas as provas. Edson, mostra o grupo de apoio filmando esse momento. O grupo de apoio, vou dizer, faz a diferença. Eu já vim o ano passado no Vitec e agora vim aqui esse ano e acho que eu vou continuar vindo os outros também. A gente quer, porque mostrar a garra nunca é demais. A que me incentivou a vir, comecei caminhando com ela e dali um dia ela disse, começa a correr, Côndia, vamos lá, Côndia, vamos correr. E eu comecei devagarinho, vou indo, agora Não para mais. Não paro mais. Ninguém para a Dona Condia, atleta aos 68 anos. E a gente aqui suando para fazer essa cobertura. Vou nos 3. O importante é participar. Com certeza. Trouxe o meu apoiador aqui, né, que vai junto comigo por alguma coisa assim que
se tiver uma dificuldade, mas acho que não, acho que vai tranquilo. Vou pedir licença para conversar com a treinadora. Ela me disse que vai ser a última a chegar e tu? Vou fazer as 2 provas para treinar mais daí, né? Os 13,5 e os 7. Isso, as 2 provas vou fazer daí, né? Porque para mim vai ser mais um treino, né, para maratona de Floripa. Primeira largada foi da prova de 3,5 km. 34 atletas na disputa. Passados 14 minutos de prova, tá chegando o primeiro atleta. Coincidência ou não, o inscrito de número 1, o César. César, como que foi chegar em primeiro lugar aí nesses 3,5 km de prova? Foi muito gratificante. Já faz um tempo que eu venho treinando para outras provas. E no fim das contas, consegui chegar em primeiro. Parabéns, parabéns. Obrigado. Muito barro? Muito barro, muita água, mas a diversão que vale. Deixou os atletas dos demais participantes aí para trás. Já faz um tempo que eu venho treinando, então isso ajudou bastante. De onde que tu é? Sou de Santa Maria, mas atualmente eu moro em Cachoeira. Segundo lugar. Trabalhei muito, corri muito, treinei, não consigo falar. Cansaço? Obrigado, Linhares, todo mundo aí. Aí, Alisson, terceiro lugar. Valeu, obrigado para quem tá começando. Tá bom. Obrigado aí. Evento top. Assim foi. Aos poucos, todos os competidores concluíram a prova de 3,5 km. Depois que a Guiomar chegou, autorizada a segunda prova. Só tomar uma água agora. Agora chegou a minha vez de gravar a passagem da largada. Dada a largada, então, dos 7 quilômetros. O competidor de número 78 é o primeiro a completar uma volta. O atleta de número 80 é o segundo. Número 88 em terceiro lugar. Outra volta e nada mudou. Lá estavam os mesmos 3 atletas. 25 minutos de prova. Bom, né? Percurso bom. Bastante barro, mato, mas é bom. Deu para fazer uma prova boa, eu consegui fazer uma primeira volta boa e depois só manter para chegar bem. De onde que você é? Santa Maria, mas eu sou natural de Juí. O segundo lugar ficou com Kleber Barato, de São João do Polesne. Não é o que eu esperava, mas é muito emocionante para prestigiar esse evento, muito bem organizado. Eu queria ter chegado em primeiro. Com certeza, todo mundo quer isso, né? Mas dá parabéns ao adversário que fez uma boa prova. Tá bom, valeu. Tá muito barro, muita subida, muita curva e muito buraco. Satisfeito com o terceiro lugar? Tá bom, mesmo na colocação do ano passado. As medalhas foram por categoria, dividindo os atletas por sexo e idade. Na prova de 7 quilômetros, Renata Peixoto, de Cachoeira do Sul, em primeiro lugar. Valdete Loureiro, de Santa Maria, em segundo. E Soraya Leseu, de Júlio de Castilhos, com bronze. A gente agradece aí o pessoal que se mobilizou para vir, né? Realmente para nós é uma honra organizar um evento tão bonito como esse, porque ele é um cross que envolve confraternização de atleta, o pessoal se reúne, tem a ver com a natureza também, né? Então para nós é uma honra, a gente está aí mais um ano, né, organizando, já é a 6ª edição e o ano que vem já está confirmado, a gente vai fazer 2 meses antes, vai ser no mês de maio, então já fica o convite, né? O evento, que reuniu atletas de 20 cidades gaúchas, ano que vem acontece novamente no Balneário Seringa, em Cachoeira do Sul, dia 26 de maio.
Muito bom. Parabéns a todos os envolvidos, todos os vencedores aí, viu? Agora, 12h11 pelo horário de Brasília, nós vamos para o intervalo, mas antes eu quero mandar um abraço super especial para Lucimara da Rosa, lá do bairro Oliveira. Obrigada pelo carinho da sua companhia. Um grande abraço para você, viu? A seguir, você vai ver como está a operação da balsa no Rio Jacuí com a cheia do Rio. E o nosso entrevistado de hoje é o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PSDB, Eduardo Leite. Nós já voltamos. Já estamos de volta, 12h14 pelo horário de Brasília. Obrigada a você pela sua companhia, viu? E pelas mensagens aqui em facebook.com/TV Cachoeira. Você que ainda não conhece a nossa página, acessa lá. É só procurar ali no site de busca do Facebook mesmo, na barrinha de busca, por TV Cachoeira. Curta a nossa página, segue a nossa página. Pode também avaliar a nossa página lá, dando umas estrelinhas pra gente, viu? E também acompanhando aí toda a noticiário, porque a gente atualiza sempre lá em facebook.com/TV Cachoeira, tá bom? Claudiano Santos está conosco aqui, dando um tchauzinho pra gente. Obrigada pelo carinho. Paulo José San Martin, assistir a TV Cachoeira é sempre estar por dentro da notícia. Obrigada pelo carinho. Lucimara Taide também está conosco. Janice da Silva. Felipe Fortes, sempre bom acompanhar as notícias de Cachoeira. Estou em Sombrio, Santa Catarina. Obrigada, um abraço aí para todo mundo de Santa Catarina também, viu? Vlad Schirmer também está conosco. Daqui a pouco mais interação, dá tempo de você participar também. facebook.com/TV Cachoeira. No vídeo ao vivo de hoje, deixe sua mensagem lá. A Prefeitura de Cachoeira do Sul está prestes a implantar um serviço que deve trazer mais segurança para a população. A licitação para implantar o sistema de vídeo monitoramento da cidade acontece dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto, às 8h30 da manhã, acontece a licitação que definirá a empresa que irá dar início à instalação do videomonitoramento, do sistema de videomonitoramento aqui em Cachoeira do Sul. Para nos dar mais informações de como vai transcorrer esse processo, nós vamos conversar com o secretário municipal de administração, Marco Aurélio Silveira. Secretário, primeiro passo então para a instalação, para a implantação do videomonitoramento, acontece agora dia 10. Sim, bom dia, Paulo. A gente está fazendo agora a licitação, né, dia 10, é um pregão eletrônico, né, onde diversas empresas podem participar, né. Começa com um ponto de partida de R$426 mil, né, o pregão eletrônico, para a colocação de 11 pontos de vídeo monitoramento na cidade. Uma conquista que o município de Cachoeira do Sul merece, né, a gente tem assim, se dedicado dia a dia para fazer o bem melhor para a nossa cidade. Na parte da administração, onde gera a licitação, onde faz todo o processo licitatório, né, que verifica toda a situação de contrato, a gente tem uma expectativa de algumas empresas para participar desse vídeo monitoramento. Os valores empregados na implantação das 11 câmeras do sistema são divididos entre uma emenda parlamentar no valor de R$426 mil, com uma contrapartida de R$50 mil da Prefeitura de Cachoeira do Sul. A contrapartida do município gera em torno de R$50 mil, né, mas os R$426 mil, né, a contrapartida bem pequena, né, pela grande função que vai ter no município, né, também de tornar mais seguro, né, para a cidade. Né, você sabe que tem vários aspectos do vídeo de monitoramento auxilia muito, né, desde aquela situação de largar um lixo na rua, que hoje é impressionante, tem muitas pessoas que cometem esse crime, porque é crime largar lixo na rua, né, desde aqui um abigeato, desde que um assalto, desde que um acidente, né, pode ter ocorrendo na cidade. A Brigada Militar vai ter isso aí em tempo real e vai ser mais ágil para ser acionado a segurança, tanto a segurança como também o poder público. Depois de passado todo esse processo de licitação, de contratação da empresa, a expectativa da Prefeitura é trabalhar em que tempo para que efetivamente esse sistema esteja funcionando aqui em Cachoeira? O sistema, assim, o que parte pela Secretaria de Administração depois de licitado, né, tem um prazo legal depois de ter feito toda a licitação. A empresa também, a gente não tem que colocar aqui também, que seja 30, 60 dias. A empresa tem que se adequar,
Por isso que eu digo que tem um prazo, né? Que a empresa tem outro prazo para se entregar, em torno de 60 dias para fazer todas essas instalações, fazer todas essas adequações. Creio que se tudo correr bem, a gente pode também ser em tempo bem rápido, né? Mas tudo depende também. Como é uma emenda parlamentar e a contrapartida da prefeitura ficou em R$50 mil, creio que essa depende de tudo, documentação também do Ministérios lá, que está proporcionando a emenda. Então, não tem como prazo dizer assim, para a comunidade, tal dia vai ser instalado. A parte legal, a parte licitatória, o pontapé inicial, e a empresa já estando contratada, com certeza, depois do dia 8, a gente vai ter uma previsão bem mais rápida. A gente agradece o secretário de Administração, Marco Aurélio Silveira, e deixa para você aí os 11 pontos onde serão instaladas as câmeras de vídeo monitoramento aqui em Cachoeira do Sul. 11 câmeras serão instaladas na cidade nos seguintes pontos: Posto Loló, Saldanha Marinho. Trevo do Horbach, na BR-153. Quilômetro 0, entroncamento com imigrantes, RS 403. Rótula do Comercial, na BR-153. Entroncamento da Imigrantes com a Avenida das Nações, acesso a Granol. Rua 7 de Setembro, esquina da Câmara Municipal. Curva da Davi Barcelos. Entroncamento da Avenida Brasil, Júlio de Castilhos, Bento Gonçalves. Saldanha Marinho, próximo ao Supermercado IMEC. Avenida Brasil, com a Alarico Ribeiro, próximo ao Hotel União. E Saldanha Marinho, próximo ao Colégio Marista Roque. A expectativa da administração é de que o sistema entre em operação até o final de 2018. O NT Sul traz para você as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Marmorista, 2 vagas. Uma vaga para torneiro mecânico. Mecânico em manutenção aeronáutica, 1 vaga. Uma vaga para engenheiro agrônomo. Técnico agrícola, 2 vagas. Vendedor de aeronaves e peças, 1 vaga. 2 vagas para piloto agrícola. 1 vaga para supervisor de vendas. E operador de telemarketing, 1 vaga. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone 3723-5414 ou em nossas redes sociais facebook.com/TV Cachoeira e novotempo.com/NTSul. 12h22 pelo horário de Brasília. Obrigada, Adriana Marques está aqui. Bom dia, já estou olhando você aqui. Beijos, Adriana Marques e Yasmin Max, um abraço para vocês, obrigada pelo carinho, pela mensagem, viu? Arthur Ferreira dando um super oi pra gente aqui, oi para você também, obrigada pelo carinho. E o Demar Fagundes, bom dia conterrâneos, curtindo o programa de Canoas, hoje na companhia da mãe e do filho, dando risos aqui, o Ildemar Fagundes. Então um abraço aí tanto para o Ildemar, para o pessoal de Canoas e também para a mãe e para o filho dele aí, tudo de bom, obrigada pelo carinho da companhia. Silvana Carpes também está conosco, e Valmírio Zig. Obrigada, gente, pelas mensagens, pelo carinho de todos vocês, pela companhia de todas as tardes, viu? 5 escolas do interior de Cachoeira do Sul tiveram as aulas adiadas devido à cheia do Jacuí. Os ônibus que fazem o transporte dos alunos não conseguem acessar a balsa. O repórter João Paulo Ferreira atualiza como está o serviço de travessia pela balsa. Veja só. A você também, Darcy, uma ótima tarde a você e aos telespectadores da TV Novo Tempo. A gente volta aqui às margens do Jacuí, na Rua Moron, mais precisamente no atracadouro onde está operando a balsa Deusa do Jacuí. Como a gente pode perceber, o nível do rio está acima do normal. O nível normal do Jacuí é de 18 metros. Na medição feita na barragem hoje pela manhã, 19,55 metros, ou seja, 1,55 metro acima do nível normal.
Toda vez que isso acontece, já desperta preocupação na população de Cachoeira do Sul quanto ao funcionamento da balsa, já que para sair e chegar de Cachoeira do Sul, o acesso mais fácil é feito pela balsa Deusa do Jacuí, que continua operando, viu, Darcy? 24 horas por dia, sem nenhum problema. Então essa preocupação não precisa aí fazer parte do dia a dia do cachoeirense, porque a balsa continua funcionando. Apenas não está utilizando o serviço da balsa os ônibus que fazem o transporte escolar dos alunos de 5 escolas do interior de Cachoeira do Sul. Através de comunicado da Secretaria Municipal de Educação, as aulas que começaram hoje na rede municipal, então, para esses alunos, elas ficam temporariamente interrompidas até que o nível do rio volte ao normal. Uma outra preocupação, Darcy, enquanto a gente vai falando aqui, vai atualizando as informações, vocês vão acompanhando imagens lá do outro lado do rio, ali do acesso da Praia Nova, ali na Praia Nova. A estrada é ponto de reclamação de grande parte dos motoristas que utilizam o serviço da balsa e para chegar, para acessar a Cachoeira do Sul, eles se utilizam dessa estrada, que segundo eles, aí conforme relata as imagens feitas por um telespectador da TV Novo Tempo, estrada em péssimas condições, o que tem irritado muito o cachoeirense que utiliza ali daquela estrada, viu, Darcy? No mais, a gente segue acompanhando e trazendo para vocês todas as informações e pedindo aí que pelo menos a chuva nos deu uma trégua essa semana, viu? Mas boa notícia é que parece que até quarta-feira não teremos chuva, ao menos aqui em Cachoeira do Sul. Aproveitando, você confere agora como fica o tempo aqui em Cachoeira do Sul nesta segunda-feira e em todo o estado gaúcho. Segunda-feira com muitas nuvens em Cachoeira do Sul. O sol pode aparecer durante a tarde. Não deve chover. A umidade relativa do ar fica entre 67% e 100%. Mínima de 8, máxima de 17 graus. Na terça-feira o dia será de sol com muitas nuvens durante manhã e tarde. Períodos de nublado, mas sem possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 7 e 17 graus. Já na quarta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante manhã e tarde. O sol pode aparecer, não chove. As temperaturas variam entre 7 e 19 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A segunda-feira será ensolarada em praticamente todo o Rio Grande do Sul, mas apesar do sol, as temperaturas ficarão baixas. Uma massa de ar seco e fria de alta pressão atua sobre o estado. A instabilidade e a alta umidade são coisa do passado na vida dos gaúchos. O sol vai aparecer em todas as regiões, em algumas com maior presença de nuvens. Com o sol e o ar seco, a tarde será amena, com máximas entre 16 e 19 graus na maioria dos municípios do estado. À noite, o ar mais frio começa a ingressar novamente no Rio Grande do Sul. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 18 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 16. Em Passo Fundo, no norte do estado, 16 graus. E em Santa Maria, na região central, 17. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 17 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 16. A partir de agora, você acompanha mais uma entrevista da série especial com pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite, do PSDB, é contra a reeleição. O pelotense de 33 anos afirma que é possível sim equilibrar as finanças do estado e modernizar a máquina pública em apenas 4 anos. Acompanhe. Dando sequência à nossa rodada de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul, nós recebemos no estúdio da TV Novo Tempo Eduardo Leite, pré-candidato pelo PSDB. Quero te agradecer por ter vindo à Cachoeira do Sul, ter vindo à TV Novo Tempo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui conversar com vocês, trocar um pouco de ideias sobre a situação do estado e principalmente sobre o futuro dos gaúchos. Eduardo, antes de a gente começar e entrar nos assuntos que foram separados aqui para a gente dialogar nesse tempo,
Eu queria que rapidamente você falasse quem é o Eduardo Leite. Claro, eu, tenho 33 anos, fui prefeito de Pelotas e antes de ser prefeito de Pelotas, fui vereador, fui secretário municipal e nas eleições de 2016, quando eu poderia concorrer à reeleição, eu apresentei à população que não concorreria à reeleição em Pelotas porque eu sou contra a reeleição para cargos executivos. Eu acho que no nosso sistema político brasileiro, com a fragmentação que nós temos na política de 28 partidos com representação no Congresso Nacional, nós temos um problema em que todas as negociações para quem concorre à reeleição acontecem dentro dos gabinetes oficiais. E aí isso transforma a reeleição num problema que torna o governo refém dessas negociações, onde se aceitam composições e participação em governo sem o mesmo critério e rigor técnico que o governante teria ou teve no início do seu mandato. Como é que vai ser uma campanha típica esse ano? 30 dias de campanha para percorrer e mostrar o Eduardo Leite nos quase 500 municípios. Pois é, nós formamos aí já estamos percorrendo o estado desde o ano passado, né? Eu depois que deixei de ser prefeito fui estudar, em primeiro lugar, no exterior, em gestão pública, numa das principais universidades do mundo, a Universidade de Colômbia. Quando voltei, comecei um mestrado em gestão e políticas públicas na Fundação Getúlio Vargas, mas já estava aí aos finais de semana, estava estudando durante a semana em São Paulo e durante os finais de semana percorrendo o estado para visitarmos as regiões, conhecermos as peculiaridades regionais, locais e também nos apresentarmos, evidentemente, e estamos fazendo esses roteiros. Também tivemos agora apoios importantes de partidos políticos como o PTB, o PPS, o PHS, o PRB, que já estão na nossa aliança, que nos dão tamanho, estrutura, representatividade política para que o nosso projeto seja plural, respeite a diversidade do nosso Estado, que tenha capacidade política de se apresentar no processo eleitoral e principalmente de governar o Estado e conseguir entregar os resultados depois. Então estamos confiantes aí de que nesse processo eleitoral vamos conseguir levar a nossa mensagem, mostrando para a população, reconhecendo os problemas e as dificuldades que o Estado tem, não são poucas. Nós temos um grave problema fiscal, né, desequilíbrio entre receita e despesa que precisa ser atacado nas duas vertentes, tanto na redução das despesas quanto no aumento das receitas do Estado sem aumento de impostos, é importante dizer. E que a gente consegue, então, levar a mensagem para a população de que esse problema tem que ser enfrentado, mas que o Rio Grande do Sul tem sim motivos para confiar no seu futuro. O governo do Rio Grande do Sul já foi governado pelo PSDB com a Ieda Cruços. Duas situações diferentes marcaram o governo dela. Uma delas é que acho que foi uma das últimas em que a situação financeira do Estado ela entregou o governo de forma equilibrada. A outra, o escândalo do Detran. Você acha que essa questão, em algum momento, pode esbarrar no Eduardo? Não, olha, a gente tem uma agenda de governo que o PSDB é muito representante dela, não deveria ser uma questão ideológica ou de um partido político, devia ser uma base, uma premissa para qualquer partido político, que é ter as contas em dia, né? Você não pode gastar mais do que arrecada. Quem nos assiste sabe disso, você tem um salário no fim do mês, você faz as suas contas encaixarem dentro daquele salário. Porque se você entrar em dívida e não administrar bem a sua dívida, você vai pagar um preço muito alto lá na frente, e o Estado do Rio Grande do Sul sofria com isso. Eu me lembro que no período da governadora Ieda, observamos que o simples fato de colocar em dia o pagamento de fornecedores, como o Estado equilibrou a sua receita e despesa, ele passou a pagar os fornecedores em dia, e passar a pagar em dia significa que mais gente quer fornecer para o Estado, porque está recebendo em dia. E se mais gente quer oferecer para o Estado e fornecer para o Estado, tem mais competição, tendo mais competição, caem os preços para o Estado. Sobre as questões de denúncias, né, que tenham que ser apuradas, eu defendo sempre o rigor absoluto na apuração, independentemente de quem seja, né, de quem for, seja do meu partido, do partido adversário. Nem vou acusar um adversário, como nunca acusei e ataquei adversários por matérias que não tenham sido julgadas, que têm que ser apuradas e julgadas. Eles têm o direito a se defender, o direito a apresentar as suas justificativas, e uma vez julgados e condenados têm que cumprir pena. Isso serve para eles e serve para os do meu partido também, né? Quem tiver desvio de conduta tem que ser apurado com rigor, e se for condenado tem que cumprir pena, e não vão me ver certamente defendendo
como muitos dos nossos adversários fazem, defender o seu correligionário como um perseguido político que deve ser solto porque o judiciário está funcionando e fazendo valer as leis no Brasil. Entrando com relação no assunto da dívida, hoje entre dívida interna e externa são quase 67 bilhões de reais a dívida do Estado. Isso é pagável? Não, você tem que ter a capacidade de administrar a sua dívida, como eu falei, né? Tem que estar dentro da capacidade do seu pagamento com as despesas correntes. O Rio Grande do Sul tem uma situação fiscal muito sensível, mas não é apenas a dívida, é também o problema do desequilíbrio previdenciário que nós temos a partir do déficit da Previdência. São 10 bilhões de reais anuais que não são recolhidos nas contribuições ordinárias, seja dos servidores ou do própria cota patronal, e que precisam ser pagos diretamente pelo Tesouro do Estado. Ou seja, o cidadão paga impostos para ver retornarem serviços, mas esses impostos estão indo para sustentar um déficit de 10 bilhões de reais no sistema previdenciário estadual. Então você tem que agir para corrigir essas distorções, né? Reformar as estruturas do Estado, tanto na Previdência quanto na estrutura vigente de carreiras de servidores, com diálogo. Eu sou de uma família de servidores públicos, então tenho profundo respeito para os servidores públicos. Meus pais são professores universitários aposentados, meus irmãos são também servidores, um é delegado da Polícia Federal, o outro é fiscal do Ministério da Agricultura. Eu respeito muito os servidores e me considero também um servidor admitido por voto popular nos cargos que exerci. Mas não dá para admitir que esse sistema se mantenha com essa distorção em que a gente precisa recorrer a recursos do Tesouro para sustentar esse déficit previdenciário. Então você precisa trabalhar na correção disso, em conter o avanço deste gasto sobre a folha de pagamento e gerar novas receitas. A gente tem que tornar o Estado mais rico, né? Como é que a gente torna o Estado mais rico? Gerando riquezas a partir do investimento privado no Estado. Então não tem solução para o Estado que não passe pelos dois caminhos: fazer a lição de casa para dentro, com a estrutura do Estado sendo reformada, reorganizada, modernizada, para reduzir a nossa despesa sem comprometer serviços, pelo contrário, tornando mais eficiente no que diz respeito à entrega dos serviços para a população, e do outro lado, aumentando as receitas sem aumentar impostos. Então eu preciso aumentar receitas, gerando receitas novas. E como é que eu gero receitas novas? Tornando o Estado atraente para investidores, para empresas que queiram estar aqui no Rio Grande do Sul. E o que determina uma empresa querer estar no Rio Grande do Sul é logística, né? Tem que ter facilidade de escoamento da sua produção, receber dos seus fornecedores com um custo baixo, significa ter estradas em condições, ferrovias, hidrovias funcionando para reduzir esse custo da logística de transporte. O Estado do Rio Grande do Sul é mais caro para quem empreende do ponto de vista logístico, o dobro da média nacional, o custo da logística sobre o PIB aqui no Rio Grande do Sul. Você tem que ter burocracia mais ágil, mais fácil, menos complexa, para licenças ambientais, alvarás, né? Para abrir uma empresa no Rio Grande do Sul, para expandir os seus negócios no Estado, tem que ser mais simples. Quem tem recurso, quem tem capacidade de investimento, quer ver essa capacidade de investimento retornar o mais rápido possível, quer ver isso virar legitimamente o seu lucro. Então, se não tiver facilidade para investir no Rio Grande do Sul, vai procurar outro caminho. Então a gente tem que conseguir atrair a partir de burocracia, de infraestrutura, de carga tributária também em patamares adequados. Hoje as nossas alíquotas de ICMS são maiores do que os estados com os quais nós concorremos diretamente, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo mesmo. Então a gente precisa trabalhar na lógica da queda dessa carga tributária do Rio Grande do Sul, das alíquotas de ICMS, e para reduzir as alíquotas de ICMS a gente precisa resolver a situação fiscal do Estado. E o quarto pilar fundamental é material humano, né? Você tem que ter gente qualificada, então investimento em educação, mas não educação simplesmente vamos colocar mais dinheiro para funcionar do jeito que funciona hoje. Você vai ter que repensar metodologias e principalmente as formas de poder despertar na nossa juventude, nas nossas crianças, as habilidades e competências que vão ser exigidas deles no mercado de trabalho que se abre para o futuro. Você tocou no assunto do rombo da Previdência de 10 bilhões. Esse é um problema que o Estado tem enfrentado. O número de inativos é maior do que o número de ativos. São quase 160 mil vínculos, né, de inativos. Isso consome quase 900 milhões de reais na folha. Você
tem algo no teu plano de governo para resolver essa questão e é a favor da elevação da idade mínima para que essa questão se equilibre? Não, a reforma da Previdência ela é necessária, né? Você tem, como eu disse, uma alteração de perfil demográfico. Ainda ontem o IBGE publicou os seus estudos com a projeção, né, do número de idosos no Brasil para os próximos 20 anos ou 30 anos e nessa projeção mostra o quanto que vai aumentar o percentual de idosos na população brasileira muito em breve, aí no período de 20 anos já se transformando termos mais idosos do que crianças no Brasil. Isso significa que nós vamos ter uma população economicamente ativa, mão de obra, né, disponível em número menor para sustentar o topo da pirâmide, né, que vai se invertendo, menos jovens, menos crianças, menor taxa de natalidade, maior taxa de longevidade, de expectativa de vida, aumentando o topo dessa pirâmide. Então toda essa base que é economicamente ativa, que sustenta esse topo da pirâmide, precisa estar em condições de gerar riquezas, como eu falei, por isso que tem que ter qualificação de mão de obra, e nós vamos ter que trabalhar com uma reforma da Previdência. Isso é inevitável, é uma questão que não é discutida apenas no Brasil, é no mundo. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de me dedicar aos estudos no exterior, como eu falei. Estive durante 6 meses estudando na cidade de Nova York, na Universidade de Colômbia, na cidade de Nova York, e o tema da reforma da Previdência para as cidades americanas, para os Estados Unidos e para outros países no mundo é presente. Por quê? Porque o mundo está alterando fortemente o seu perfil demográfico e, portanto, é uma questão de responsabilidade com as gerações futuras que nós possamos fazer uma reforma da Previdência que exige diálogo, capacidade de construção coletiva, mas exige também a firmeza de um governo que se propõe a poder dar respostas para a sua população, para o presente e com muita responsabilidade em relação ao futuro. 2 bilhões e 700 milhões de reais em isenções de impostos em 2017. Eu quero saber se você concorda com esse tipo de política e como atrair empresas para o Estado sem fazer isso como uma moeda de troca para que as empresas se instalem aqui no Rio Grande do Sul. Acho que como atrair as empresas, acho que mais ou menos já pincelei isso aqui na nossa conversa, né, naqueles 4 pilares fundamentais. Tem um quinto que pode ser colocado, que é a questão da segurança pública, porque ela também é fator determinante para atração e retenção de mão de obra qualificada, ou seja, todos os talentos que nós formamos nas nossas instituições de ensino superior no Brasil, no Rio Grande do Sul, vão ter como determinante para permanecerem no Estado se elas têm aqui capacidade e tranquilidade de manter as suas famílias aqui, né? Se você não tiver o ambiente de paz, de tranquilidade para ter sua família, você busca alternativas fora daqui. Então, isso também é determinante a questão da segurança pública. Então, a questão das isenções fiscais, elas não deveriam ser necessárias, mas se impõem na medida em que você não oferece a infraestrutura adequada, na medida em que você não oferece a carga tributária no patamar adequado, na medida em que você não tem essa questão da burocracia também num patamar razoável. Então, os incentivos fiscais vêm como ferramenta de compensação por tudo isso que o Estado não oferece. Daí que nós entendemos que é fundamental para o Estado conseguir superar as questões de infraestrutura, investimento em infraestrutura com a parceria da iniciativa privada. São 25 bilhões de reais necessários de investimento apenas em rodovias no Rio Grande do Sul, segundo o Plano Estadual de Logística e Transporte, para que o nosso Estado tenha a infraestrutura rodoviária adequada para a atração de investimentos. 25 bilhões de reais. Não preciso dizer que o Estado não tem esse recurso em caixa e que o governo federal, também sofrendo com uma grave crise, né, de 170 bilhões de reais de déficit nas suas contas anuais, não tem essa capacidade de investimento. Então, nós precisamos viabilizar isso em parceria com a iniciativa privada. O mecanismo dos incentivos fiscais não deveriam ser necessários, mas eles são adequados dentro de uma circunstância que nós vivemos em que, se eu não consigo reter aqui, atrair investimentos por ter esse déficit de infraestrutura, os outros problemas que eu já citei, a forma de garantir os investimentos aqui é o do incentivo fiscal. Mas eles devem ser, na minha visão, uma exceção à regra, né, e não a regra em si.
Falando em iniciativa privada, como é que você vê a questão da privatização da CRM, da CE, da Sulgás? Entendo que são necessárias para o Estado. A CE é importante que a população compreenda, né? Ela não é dona da energia elétrica, ela é uma concessionária. O serviço de energia elétrica ele tem a titularidade no governo federal e o governo federal faz concessões. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos uma empresa pública que faz essa operação. Aliás, temos uma empresa pública e uma empresa privada. Parte do Rio Grande do Sul é feita pela RGE. Então, a CE, se ela não cumprir o seu contrato com a concessão que ela tem com o governo federal, inclusive com os investimentos necessários e com o equilíbrio das suas finanças, né, os balanços adequados que comprovem a sua capacidade de investimento, ela perde a concessão. E ela está muito perto de perder a concessão se ela não tiver um aporte de 2 bilhões de reais nos próximos anos. A Sulgás ela não é deficitária, mas ela tem muita restrição de capacidade de investimento, o que cerceia boa parte da população dos serviços que ela oferece, mais baratos, com maior qualidade do que no fornecimento de gás, por exemplo, que poderiam também ser um diferencial competitivo para o Estado. Então, são setores em que o governo não precisa operar diretamente, que o papel dele é regular, fiscalizar, mas não operar, e por isso que nós entendemos que eles têm que ser repassados à iniciativa privada. Eu quero te perguntar o seguinte, existe um déficit na Brigada Militar, na Polícia Civil do Estado. Segundo, o ex-comandante da Brigada, o Coronel Andrés, ele diz que um número que seria suficiente, um número ideal seria de 37 mil. Hoje o Estado conta com 19. Em 2017, 56 delegacias foram fechadas no Rio Grande do Sul. Hoje, 77 cidades do Estado têm apenas um policial. Como resolver essa questão e fornecer e gerar um serviço melhor na segurança para o gaúcho? Tem que colocar toda a prioridade do governo na segurança. A razão primeira de existir de um governo é estabelecer as regras para o convívio da população no mesmo território e fazer a regra ser cumprida. E para fazer a regra ser cumprida, você tem que ter este poder de polícia efetivado a partir de um efetivo policial que dê condições do cumprimento. Eu convidei para ser o meu candidato a vice-governador o delegado Ranolfo Vieira Júnior, foi chefe da Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul entre os anos de 2011 e 2014, tem experiência no assunto da segurança. Segurança para nós é absoluta prioridade, colocar ordem no estado, garantir condições de tranquilidade para a população gaúcha viver. Isso envolve efetivo, envolve recursos humanos, portanto, tecnologia. Você tem que usar a tecnologia no processo de gestão, de integração das informações para conseguir fazer o mapeamento correto do empregamento do efetivo, inclusive. Isso que ajudou Nova York a superar a criminalidade também. Não é só ter mais efetivo, é conseguir empregar com efetividade e eficiência esse efetivo nas zonas, nas regiões e nos horários em que a criminalidade acontece. Você tem que ter estrutura, né? Equipamentos, câmeras de vigilância, tem que ter viatura. A estrutura policial precisa ter o respaldo necessário para fazer a segurança acontecer. Você tem que trabalhar muito forte com integração entre as polícias, entre os órgãos estaduais, mas também entre o Estado e os municípios que trabalham com muitos deles com as suas guardas municipais. Se não me engano, 30 municípios gaúchos têm hoje guardas municipais, que têm um efetivo representativo, pelo menos 6 ou 7 mil guardas municipais que podem se incorporar nessa tarefa da segurança pública, que tem que se fazer isso de forma integrada com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. E a integração com outros serviços que estão correlacionados à segurança pública, como, por exemplo, educação, saúde e assistência social. Caso eleito em 1º de janeiro, contando de 1º de janeiro, quanto tempo levaria para que o Eduardo Leite resolvesse a questão do parcelamento dos salários dos funcionários? É a absoluta prioridade, mas como eu estou falando, isso depende de nós conseguirmos fazer as reformas que nos consigam para dentro do Estado, organizar as nossas despesas,
dar o crescimento na receita, isso depende também de crescimento econômico do Estado, mas nós temos a expectativa de no primeiro ano de governo conseguir colocar esse salário em dia. Vai ser a absoluta prioridade. Para a gente terminar, eu queria te perguntar o seguinte. Existe um vínculo hoje, um sentimento no país todo que liga político à corrupção, a desvio e tantas outras coisas. Como é que vai ser para você enfrentar tudo isso numa campanha de 30 dias e vender a tua imagem como uma pessoa diferente? Bom, eu, antes de tudo, sou um cidadão como qualquer outro, com as mesmas frustrações, com a mesma decepção, com a mesma indignação em relação à política. Mas não basta a gente ficar indignado, ficar brabo, postando coisas negativas em relação aos políticos e não fazer nada para mudar isso. E a gente tem que fazer, no mínimo como cidadãos conscientes da sua responsabilidade como eleitores buscando mudar, e quem tem disposição para entrar na linha de frente, assumir projetos transformadores, tem que ir para a linha de frente. Eu me sinto vocacionado e me sinto cumprindo uma missão. Me realiza muito poder ver o quanto, quando a política é bem feita, transforma a vida das pessoas para melhor. Vou dar um exemplo, né? Eu fui prefeito de Pelotas, nós conseguimos lá, tomando decisões corretas, como eu falei, abrir a primeira unidade de pronto atendimento de Pelotas com recursos do município. Quando 14 outras UPAs naquele momento estavam fechadas no Rio Grande do Sul, prontas para funcionar, e fechadas porque o governo federal, o governo do estado não pagavam as suas parcelas de responsabilidade para o custeio mensal, que é caríssimo, são 700 mil reais por mês para manter aberto, custa mais por ano do que construir a unidade, né? Custa 2 vezes o preço de construir a unidade, o que ela custa para funcionar 24 horas. Mas nós vimos que as outras cidades não estavam conseguindo abrir porque o governo do estado, o governo federal não pagava suas responsabilidades. Nós, então, passamos a fazer os cortes em outras áreas, cortamos recursos do carnaval, de outros investimentos que nós gostaríamos de fazer também para canalizar para essa área que era mais importante, tomando essa decisão. Nós viabilizamos em Pelotas a constituição de um centro de atendimento ao autista que atende hoje quase 300 crianças e jovens, mães e pais que eu via antes, quando eu era vereador, aflitos, porque uma criança com autismo precisa de atenção integral desses pais, que tinham as suas vidas completamente abaladas, do ponto de vista do seu trabalho, do seu lazer, da convivência com amigos, com familiares, por conta de ter que dar toda a sua atenção para os seus filhos, sem ter qualquer atenção do poder público. E eu via, assistia a aflição deles. Nós constituímos esse centro de atenção ao autista, que atende essas 300 crianças. A Paula, minha sucessora, acabou de alugar um prédio novo, vai chegar para 600 crianças e jovens o atendimento em Pelotas para com população autista. Tem gente se mudando para Pelotas para poder ter esse atendimento lá. E aquelas mesmas mães e pais que eu encontrava sempre aflitos, eu passei a encontrar todo dia 2 de abril, quando eu visitava lá o centro de dos autistas, agora sorridentes, felizes, me relatando a evolução dos seus filhos a partir da atenção com fonoaudiólogos, com psicólogos, fisioterapeutas, enfim, toda a atenção que é dada nesse centro. Então, a política, quando bem exercida, muda a vida das pessoas para melhor. E é por isso que eu entrei na política, porque a gente pode fazer a diferença na vida da comunidade através da imprensa, fazendo um jornalismo correto, né, com compromisso com a verdade. A gente pode fazer a diferença na vida das pessoas sendo um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, um bom profissional, um bom professor, um bom médico, seja o que for. Em qualquer área você tem a possibilidade de tocar na vida das pessoas para melhor. Mas a política dá escala. Através da política você toca na vida de milhares ou de milhões de pessoas. Por isso é muito importante que a gente não se desligue da política. Pelo contrário, se a gente está vendo que ela está com problemas, que a gente se engaje, participe, busque acertar. Se a gente errar, a gente vai buscar acertar outra vez. Nós não podemos desistir da política porque tem política em tudo. Se a sua preocupação no seu dia a dia é com o preço da energia elétrica, se a sua preocupação no seu dia a dia é com a segurança com que você vai sair de casa ou não, se a sua preocupação no dia a dia é se vai ter a vaga na escola para o seu filho, se a sua preocupação no dia a dia é se vai ter o atendimento de saúde quando precisa, tem política em tudo isso. Dialogar,
se abrir para a crítica, para a contribuição da população que quer ser protagonista, mas tomar decisão e fazer as coisas acontecerem. Esse é o nosso perfil e é o que a gente quer ver também no governo do Estado. Tá certo, quero te agradecer por ter vindo à Cachoeira do Sul, vindo à TV Novo Tempo. Não lhe desejo sorte, porque eu acho que essa não é uma questão de sorte. Ser eleito não é uma questão de sorte, mas desejar sucesso aí na campanha, caso eleito, que consiga aí resolver minimamente aí esses problemas do Rio Grande do Sul. Te agradeço, né? Tem um ditado que diz que sorte é quando o preparo encontra a oportunidade, né? Eu busquei me preparar, acredito estar preparado. A oportunidade nós vamos ver se ela vem, se ela aparece e se o povo do Rio Grande assim decide. Te agradeço o espaço mais uma vez e deixo meu abraço a todos. Então tá certo, nós voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, João Paulo. O NT Sul desta segunda termina agora. Uma ótima tarde para você. Amanhã, ao meio-dia, a gente se vê novamente. Até lá!